todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus aqui. Quero que você seja bem-vindo a essa conferência. De manhã nós tivemos um tempo muito jóia também, com pastores até de outras igrejas. E amanhã eu tenho certeza que vai ser até melhor, né? Já está chegando gente aí para compartilhar e abençoar a sua vida. Eu tenho, em primeiro lugar, que agradecer muito por essa igreja. A Bethesda, desde a primeira vez que eu vim aqui, Deus tocou muito meu coração por ser uma igreja simples, como disse o Ricardo, né? É uma igreja descomplicada, uma igreja que ela existe para isso, para servir. Vocês são extremamente amorosos, vocês vêm abraçar, vêm perguntar como é que a gente está, e enfim, várias coisas, né? Eu nem lembro que da última vez que eu falei que eu estava aqui, acho que eu falei para alguém que eu gostava de pão caseiro, né? Então alguém já fez o pão, a Márcia e o esposo trouxeram um pão gostoso aqui para eu levar para casa, e hoje à noite, quando eu chegar em Sorocaba, eu vou terminar a noite comendo esse pão gostoso aqui, né? Muito obrigado, viu? Eu trago um abraço da Silene, minha esposa. Nós estamos casados há 38 anos. Você vai falar, o cara está rodado, né? É que eu casei bem novo, né? Eu casei quase assim adolescente, e a gente se apaixonou, e ela é uma descendente de alemão, não é fácil a Silene Bratfisch Prata, né? Bratfisch em alemão, quem está aqui, quem conhece a língua sabe que é peixe frito. Então esse é o sobrenome da Silene. Nós temos 2 filhos casados, o Márcio e a Carol. O Márcio é engenheiro mecânico, trabalha numa multinacional, na Unilever, lá na Colômbia. Ele já está fora do Brasil há vários anos, mas é crente em Jesus. Ele e a esposa, a Anne, tem 2 filhinhos, né? O Felipe e a Rebeca. A Carol, minha filha, é psicóloga, como a mãe, e ela é diretora da Visão Mundial aqui no Brasil. Ela trabalha em São Paulo, ela cuida de crianças pobres, órfãs. E casada com o filho do pastor, também nos deu 2 netos, o Samuel e a Maria Clara. E é interessante que a gente cria os filhos todos iguais. Quem já é pai aí sabe, né? Como que a gente faz, né? E às vezes sai cada modelo diferente, né? É interessantíssimo isso, né? A gente cria tudo igual. A Carol sempre gostou de pobre, e ela trazia os pobres para casa. Eu lembro que às vezes ela falou, pai, achei alguém lá, você dá nossa ajuda. Eu falei, Carol, mais um, não é possível, né? E ela sempre amava os pobres, né? E o Márcio era o cara da grife, queria tênis daquela marca. Eu falei, Márcio, não dá, cara, não dá, né, para a gente comprar. E no fim, hoje ele, de certa maneira, quando você compra Omo, quando você compra sorvete que bom e tal, você está ajudando a empresa lá, né? Ele gosta disso, de multinacionais. E a Carol trabalha com o pobre, Deus é bom, cada um está num lugar abençoando o reino de Deus, mas todos estão servindo o Senhor. A promessa do Senhor, eu vejo isso na minha vida e na vida da Silene, é verdadeira. Cria um filho no caminho que ele deve andar, e ele, quando crescer, vai continuar andando com Jesus. Mesmo que ele se afaste, ele vai voltar. Tenha certeza disso, ele vai voltar aos pés do Senhor Jesus. Então, muito obrigado pela Bethesda, obrigado pelo apoio que vocês dão para mim, para a Silene em oração, financeiramente. Todos os missionários da CEPAL, indistintamente, levantam o sustento, ninguém tem salário. Então eu tenho vários parceiros, e a Bethesda é uma delas, e eu quero agradecer muito, muito a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade e pelas orações que vocês têm feito em nosso favor. Pois bem, eu quero ler uma passagem do último livro da Bíblia. Você abre a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler o capítulo todo, não fique assustado, porque o capítulo é curto. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Se alguém estiver sem a Bíblia, ou sem o tablet, ou sem, sei lá, né, onde você tem a Bíblia aí, mas você vai ajudar a pessoa ao seu lado aí, se ela estiver sem a leitura da palavra, tá bom? Então diz assim, visão do apóstolo João. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém,
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Deus abençoe a palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Quero que todos fechem os olhos, por gentileza, curva a sua fronte. Antes de orar, eu quero fazer uma pergunta a você. Enquanto você está com os olhos fechados aí, se você está passando algum tipo de luta, o seu corpo está aqui, mas a mente sua está totalmente fora. Você não está conseguindo concentrar. Você está com alguma situação aí complicada, e está passando por alguma luta mesmo espiritual. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Então você vai só levantar a mão e abaixar e dizer: olha, eu sou uma dessas pessoas. Você levanta e abaixa. Estou vendo muita gente aqui. Estou vendo lá atrás, estou vendo aqui na frente. Pode abaixar. Estou vendo. Pode abaixar. Estou vendo. Segure-se agora nas mãos de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, quando abrimos a Tua Palavra, nós sabemos, ó Deus, que há luta no mundo espiritual, para que as pessoas não estejam atentas, e a mente fique vagando. E agora, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo, eu peço a Deus que agora o Senhor leve cativamente dessas pessoas na Tua presença. Deus, que elas tenham sede de ouvir a Tua Palavra, que elas sintam necessidade mesmo de abrir o coração, rasgar a alma, para ouvir aquele recado que o Senhor tem para essas pessoas aqui nessa noite. Deus, liberta essas pessoas agora de qualquer artimanha do diabo, do inimigo, e que elas sejam agora libertas no poder do nome de Jesus, e que haja, Deus, sede, aprendizado, ensino, desafio, e a Tua vontade seja feita aqui. Em nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja diga amém. 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 Glória a Deus. Você deve saber, mas eu vou só repetir. Nós estamos vivendo num planeta que já virou, se a gente fosse olhar lá o carro quando marca a quilometragem, né, você vai ver 10 mil, 20 mil e tal, você fala: o carro está ficando velho, né? Mas nós viramos a marca dos 7 bilhões de seres viventes nesse planeta. É muita gente. Se nós pensarmos numa cidade onde a gente mora, quem sabe isso vai se tornar uma pequena partícula num mundo imenso que é esse mundo de Deus, e muitos ainda sem a presença de Cristo. Mais de 7 bilhões, mais da metade não tem conhecimento do Evangelho. Praticamente 60% desse povo concentra-se na Ásia, especialmente China e Índia, que são países que já ultrapassaram a barreira do bilhão de pessoas. São países imensos. Por incrível que pareça, nesse mundo a água começa a rarear,
em muitos lugares que não tem mais água. Lembrando que o planeta é constituído de pelo menos 2% de água. Mas nós, que de certa maneira, como seres viventes, começamos a destruir esse mundo, estamos pagando agora com juros e correção. Vivemos num mundo que na verdade tem se destruído a ele mesmo. E o fato mais intrigante para mim é que, mesmo vivendo nesse mundo que está repleto de pessoas, nós somos pessoas que vivem sozinhas. Essa é a característica dos nossos dias. Os sociólogos chamam isso de solidão cósmica, ou seja, o fato de você estar no meio de uma grande multidão e se sentir sozinho. Isso é absolutamente quase que regra hoje. Muitas pessoas fazem a opção de ir a algumas igrejas maiores ainda, para que elas possam entrar e sair anonimamente. Não querem ser reconhecidas. Conversando com um colega pastor dias atrás, ele falou: Oswaldo, eu estou tendo problemas para viajar com os meus filhos adolescentes, quando tiramos férias, porque eles entram no carro, colocam o fone e acabou, não se tem mais conversa no carro, porque eles já estão conectados, estão ligados, ouvindo música, ouvindo o que eles gostam e tal. Então, da última vez, eu tive que negociar com eles assim: olha, primeira hora da viagem, dá para a gente conversar um pouquinho. Ok, primeira hora fechada, né? Venceu a primeira hora, plug novo, plugou coisa no ouvido e vamos ouvir, né? Em silêncio, cada um na sua. Tem sido normal, por exemplo, estou imaginando um quadro que eu sei que tem acontecido em nossas casas: a mulher chega do trabalho, está na cozinha preparando a comida, preparando as coisas para o marido, depois do dia de trabalho. Então, o marido chega, vai para o quarto, pega o computador e tal, ele está lá trabalhando, o outro filho está no outro quarto, e ela já está esgotada e está no limite, e de repente ela grita para ele que está lá no andar de cima: a comida está pronta. E ele então pega para o filho: mãe chamando que a comida está pronta. Aí o filho responde: pá, avisa a mãe que estou indo. Tudo isso dentro de uma comunicação totalmente digital. E depois sentam em volta da mesa e às vezes ficam calados. Essa é uma história que está se repetindo e que a igreja de Jesus não tem se apercebido. Não há uma maneira mais clara, mais visível de nós reaprendermos o que é uma missão, a missão de Deus através da igreja, do que reler esse capítulo 5 de Apocalipse. Na verdade, é o que eu sempre digo quando eu leio essa passagem: isso tinha que ser cantado. Vocês têm gente aqui, eu tenho que tirar o chapéu, né? Eu fui alimentado agora à noite pelo louvor, né? Vocês têm sido realmente pessoas ungidas, as pessoas que estão aqui em cima. Eu louvo a Deus por vocês. Mas na verdade, esse trecho é um cântico. É um cântico, especialmente para a igreja do Senhor Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você é: quem é a pessoa que canta essa parte da palavra? Em primeiro lugar, a Bíblia diz aqui que é a pessoa que ama os povos da terra, e não somente as pessoas que estão perto. Por que ela faz isso? Porque ela adora aquele que é o único digno de abrir o livro. Gente, por favor, fiquem bem atentos no que eu vou dizer. Essa passagem é a visão de João na ilha de Patmos, no meio de uma grande perseguição dos crentes ali na Ásia Menor. E então João, naquela ilha, ele tem um quadro indescritível de Jesus glorificado. É um quadro maravilhoso, que não tem como nós descrevermos. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali ao redor do trono, e os Espíritos de Deus estavam em volta, os seres viventes, os anciãos, e diz além disso que havia um grande coral, e eles estavam adorando aquele que é digno de abrir o livro. O jovem, a jovem, o homem, a mulher que ama a igreja do Senhor Jesus, é aquela pessoa que ama os povos da terra, porque ela sabe que há alguém que é digno de abrir o livro. Louvado seja o nome de Jesus. Há alguém que é digno de abrir o livro.
E é interessante que quando eles começam a adorar, a palavra diz o leão da tribo de Judá. A primeira perspectiva é que eles vão adorar a figura daquele animal poderoso, o leão da tribo de Judá. E quem que eles encontram? O cordeiro. E a palavra de Deus diz que era um cordeiro que parecia ter sido morto. Não sei se você pode medir isso. E algumas cenas de adoração começam a vir na minha mente. A primeira cena que aparece é que vem uma adoração repentina. O livro não tinha sido aberto e eles começam a adorar o Senhor. E depois disso a palavra de Deus mostra uma segunda cena em que a adoração era completa, envolvia emoções, envolvia o corpo, aquilo que a gente faz hoje no momento da adoração. E depois há uma terceira cena que é uma explosão, milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos dizendo e declarando: Tu és digno de receber a honra, o louvor, a glória e o poder. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faz sentido para você falar em missão e adoração? Por que eu faço essa pergunta? Porque algumas vezes eu vou em conferências de missão e não se fala em adoração. E às vezes eu vou em conferências de adoração e não se fala em missão. E deixa eu explicar para você por que tanto uma coisa como a outra estão ligadas. A missão, que é de Deus, ela é temporal, ela acontece no decorrer da história, e um dia ela terá fim. Jesus vem voltar como Cristo eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele vai buscar a sua igreja. Escute, fique bem atento aqui. A adoração, ela começa aqui, ela vai durar por toda a eternidade. Aleluia. Ela vai durar por toda a eternidade. E por que nós fazemos missão? Nós fazemos missão porque há lugares onde não existe adoração. É simples, mas às vezes nós não conseguimos entender isso. Onde não existe adoração, tem que existir o quê? Missão. Só que a missão, ela é feita nessa geração por vocês que estão aqui. E você fala: Oswaldo, estou com 20 e poucos anos, vou deixar isso rolar um pouco mais, eu vou aproveitar mais a minha vida. Eu não sei quanto tempo você tem de vida nesse mundo. A única coisa que eu sei é que Deus quer que você cante esse cântico, dizendo: eu sou parte dessa adoração do Senhor, porque eu quero ver essa adoração realizada aqui em Piracicaba e até os confins da terra. O salmista diz: louve-te os povos todos. Sabe, adoração e missões, eles ficam como termos separados às vezes. E eu queria nessa noite que gente que está envolvida com adoração, e não só música, mas o sentido de adorar o Senhor, você, por gentileza, vincule isso com a missão. De Senhor, existem lugares onde a adoração ainda não acontece. Sabe o que vai acontecer amanhã à noite com algumas famílias diferentes aqui em Piracicaba? Eu já me deveria. E eu acho que eu não estou errado. O marido ou a esposa vai dizer para o outro assim: querido, em qual igreja que nós vamos ir? É assim, não. Aí ele fala: você pode escolher, dessa vez você escolhe. Eu não gostei daquela que nós fomos semana passada, não gostei da mensagem, não me agradou o louvor ou alguma coisa assim. Vamos em outra. Sabe por que acontece isso? Porque hoje, numa cidade como Piracicaba, ou muitas cidades do Brasil, existem muitas igrejas e muitos espaços de adoração. E há algum tempo atrás, há um mês ou 2 meses atrás, eu estava dando uma palavra numa cidade, numa capital aqui do Brasil. E quando eu disse isso, um homem se levantou no meio da audiência, um pastor. E ele começou a gritar. Eu já vi isso na África. Na África, normalmente você prega, a pessoa levanta. É isso aí mesmo, eles falam, né? Na África é normal isso aí. Mas ele não, ele foi sentadão assim, né? Mesmo que ele não gostou do que ele ouviu, ele aguenta firme.
Esse homem se levantou e começou a esbravejar e a gritar: isso não é justo, Oswaldo. Isso não é justo. E ele dizia assim: não é justo que uma pessoa tenha tantas opções para adorar o Senhor em tantos lugares, enquanto outros não têm absolutamente nenhuma opção. Eu não sei se você sabe disso, que há lugares, dentro do Brasil inclusive, que se alguém amanhã se levantar e quiser uma igreja, não tem igreja. Eu não estou falando batista, tá? Estou falando de igreja. Existem zonas em certas regiões do sertão nordestino que não tem igreja. Tem regiões ribeirinhas que só pode entrar por via fluvial que não tem igreja. E quando tem, eu já sei qual é a denominação, é a Assembleia de Deus que está lá. Porque eles não perdem tempo, eles vão avançando. A pergunta que eu faço para você é essa: quem lê essa passagem, canta esse cântico, é aquele que ama todos os povos? Por quê? Porque há alguém, Jesus de Nazaré, crucificado, morto, ressurreto, que se assenta ao lado do trono, no centro do trono, e ele é digno de abrir o livro. Tu és digno de receber e de abrir o livro. Outra coisa que a palavra de Deus diz aqui é que esse crente que se envolve com a missão e com a adoração, ele compreende que ele é parte integrante dessa história. Ele faz parte desse canto. A palavra de Deus diz no versículo 10, que eu li essa passagem para vocês, do capítulo 5: tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Pessoal, nós somos herdeiros da reforma. Nós não nascemos ontem como igreja evangélica. Nós temos uma tradição que vem do século XVI. Nós estamos firmados em alguns postulados bíblicos, teológicos. Salvação é pela fé em Cristo. Você não abre mão disso. Agora, muitas vezes nós nos esquecemos de que aquela reforma tinha como um dos emblemas mais fortes o sacerdócio universal de quem? Dos santos. Todos são sacerdotes. Lutero chegou a afirmar uma vez o seguinte: todos nós, foi Lutero quem disse, estou dizendo simplesmente o que ele disse, todos nós que fomos batizados somos pastores, sem exceção. Eu poderia colocar isso no feminino também, para as mulheres. Todos nós. E eu falei isso aqui hoje pela manhã. Nós fomos nos organizando, criando mecanismos, e nós hoje estamos enredados nas próprias estruturas que não nos permitem sair. O primeiro casal de missionários da igreja que eu pastoreei saiu, foi plantar uma igreja batista na Espanha. Eu lembro que eu fui para lá em 86, 87. Domingo de manhã, eu acordei, me vesti e falei para a equipe lá do missionário: vamos para a igreja. Ele falou: qual igreja? Tem igreja aqui. Aí, costume, hábito, voltei, me sentei, nós fomos para a praça com alguns folhetos para entregar. Aquela equipe estava começando a trabalhar ali. E é interessante que depois de um tempo, as primeiras pessoas se converteram, e o missionário me escreveu dizendo assim: Oswaldo, o que eu faço agora? Eu falei: batiza. Pode batizar. Ele é médico até hoje. Posso batizar? Pode batizar. Depois chegaram as fotos, irmãos. Como vou explicar isso? Tem denominações que usam mais água e outras que usam menos água no batismo, né? E a minha igreja usa menos água do que umas outras denominações. E aí as fotografias chegaram e muita água, rio, né? E tal. Aí eu falei para os líderes da igreja: põe a foto bem lá na porta da igreja. E aí as fotos foram colocadas lá. Os primeiros paradigmas começaram a ser quebrados. Na igreja de missão quebra muito paradigma, né? E um deles foi esse. Aí veio o moço e falou: pastor, interessante, né? Eles batizam lá no rio, né?
Batiza no rio. E a gente não batiza no rio? Não, a gente não batiza no rio. A gente batiza de uma outra maneira. Ah, tá. E como é que fica? Não fica. Pode, se você escolher, você pode escolher o batismo que você queira. Ah, tá bom, entendi. E essas coisas então começaram a marcar a vida da igreja. Por quê? Porque todos eram abertos para um sacerdócio universal, onde todas as pessoas serviam. Só que a igreja começou a se estruturar, e hoje ela olha para aquele homem que está lá na frente e diz: aquele lá é o homem que tem que fazer as coisas. E Deus tem levantado um homem aqui, levantado mais alguns líderes, que Deus tem capacitado para dar visão, dar direção para a igreja. Agora a palavra de Deus diz: tu nos constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, eu li um livro recentemente que dizia o seguinte: que o púlpito, esse lugar onde eu estou aqui, ele tem se tornado um lugar tão sagrado, e que tem tornado algo que às vezes não é saudável. Ou seja, as pessoas se acostumam a receber o alimento domingo a domingo, sábado, dias de semana, elas são ministradas. E esse autor diz assim, que quando isso acontece, os bebês nunca crescem, os estudantes nunca se graduaram, e os soldados nunca vão à guerra. Como essa igreja, eu sei que está no movimento de célula, e vocês têm grupos familiares, eu sei que isso é aberto. E vocês têm realmente feito um trabalho de disseminação do Evangelho através das suas próprias casas. Louvado seja Deus por isso. Você é um sacerdote, você é sacerdotisa. Você pode cantar esse cântico dizendo assim: pastor, eu estou envolvido nesse cântico porque eu sou parte desse reino de sacerdotes. E eu quero que Deus encha a minha vida de poder, queime os meus lábios, unja a minha boca, para que quando eu abri-la, eu possa falar das tuas verdades a quem quer que seja. E se Deus... Senhor, se o Senhor tem algo para mim que eu não estou enxergando, que o Senhor desvende nessa noite, que o Senhor abra a minha mente, para que eu possa enxergar aonde o Senhor quer me usar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser essas pessoas que estão sendo usadas por Deus aonde Ele quer usar. Mais coisas que a Bíblia diz no capítulo 5, é que o cristão que adora o Senhor, que canta esse trecho, é aquele que sabe que temos que alcançar cada grupo étnico-linguístico, estejam eles onde eles estiverem. E diz a palavra lá no versículo 5, se você olhar novamente para a sua Bíblia: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você deve saber isso, se você não sabe, eu vou falar. Quando a gente fala sobre povos, nós cantamos alguns cânticos aqui, eu sei que nós somos direcionados para missões. Mas quando a palavra de Deus fala sobre povos, nações, não pense politicamente organizado, não pense em Brasil, não pense em Uganda, não pense em África do Sul, não pense em qualquer outro país. Quando a Bíblia fala de povos, ela está falando de um povo culturalmente definido. Se hoje nós temos pouco mais de 250 nações no mundo, politicamente organizadas, nós devemos ter ao redor de 16 mil povos culturalmente definidos. Quer dizer isso: eles têm a própria língua, eles têm a própria cultura, eles têm a própria maneira de se vestir, de falar e de viver. E Jesus morreu por cada um desses 16 mil povos. Aí você vai dar os olhos, mas como é que está o Evangelho nesses lugares? Provavelmente mais da metade desses povos já foram alcançados. Louvado seja Deus por isso. Só que os povos que restam são os mais resistentes, porque eles estão no mundo muçulmano. E eu disse de manhã, e provavelmente tem gente que não estava aqui, e eu quero reforçar isso nessa noite: esses povos serão alcançados pela juventude e por jovens que estão aqui, que vão ser profissionais, formados, bem formados, e Deus vai enviar você para alguns desses lugares, e você vai refletir a luz da glória de Jesus nesses lugares. Deus vai colocar um fogo dentro da sua alma, Deus vai colocar uma chama que não vai se apagar, e Ele vai conceder a você um amor tão grande por algum lugar do mundo,
e vai tirar você de algum lugar e levar para esse lugar. E você vai dizer, Oswaldo, mas tem que ser longe. Não precisa ser longe, pode ser perto, pode ser aqui, mas pode ser longe também. A única coisa que eu sei é que Deus vai levantar uma nova geração, está levantando essa geração, que vai adorar o Senhor, e vai permitir que lugares onde não existe adoração, que as pessoas se prostrem diante de Jesus e digam, só o Senhor, só Jesus é Senhor, só o Senhor reina, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu oro para que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Eu peço a Deus, eu tenho orado a Deus para que Deus levante homens aqui, mulheres, mas especialmente gente da nova geração. Cada um desses povos, a palavra de Deus foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Tem gente que fala assim, Oswaldo, por que tem que ir tão longe se tem tanta coisa para fazer aqui? Você já ouviu essa história? Faz sentido. É uma pergunta que faz sentido. Por que tem que ir lá longe se tem tanto que fazer aqui? Sabe qual a resposta que eu dou para você, se você tem essa ideia? Você não estaria aqui hoje. Escuta bem o que eu vou dizer. Você não estaria aqui hoje se algum missionário de fora do Brasil não tivesse vindo até aqui pregar o Evangelho. Os batistas têm que agradecer a Magna. Os presbiterianos têm que agradecer a Simon. Os assembleanos têm que agradecer aos irmãos que vieram da Suécia. Essas pessoas vieram para o Brasil, escute bem isso, quando o país deles não estava ainda inteiramente evangelizado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode imaginar assim, mas os americanos vieram para cá, os suecos, os ingleses, porque o país deles já estava inteiramente evangelizado. Negativo. Eles vieram aqui porque o Espírito Santo tocou, e eles cruzaram os mares, e o Brasil era como que confins da terra. Onde está o Brasil? E eles vieram para cá e lançaram a semente do Evangelho, e essa semente frutificou, e eles começaram a entrar em vários lugares desse Brasil. E como eu contei a história hoje pela manhã, o meu bisavô ouviu esse Evangelho, passou para o meu avô, para o meu pai, passou para mim, e eu tenho passado para as minhas gerações. E Deus não vai alcançar outros povos sem que alguns cruzem fronteiras. Não vai ser possível. E o que Deus está fazendo é exatamente mudando o vetor, chamando gente da América Latina, chamando gente da África, chamando gente da Ásia, países em crise, pois essas jovens, essas pessoas estão saindo para ir até esses lugares. Eu creio que aqui no meio da Bethesda, alguns vão sair. Sabe por que eu creio? Porque Deus é Deus e Ele é o dono da igreja. E sabe que Deus é muito criativo. Tem gente que fica com medo, né, de falar em missões, que fala, não, só meu filho, vai precisar, meu filho, vai embora, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ser a igreja? Eu vou perder o líder. Como dizer, fica frio. Sabe por quê? Porque quem reparte os dons é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo é Deus, Ele sabe quem Ele vai tocar, mas Ele vai tocar em alguns. E esses que são tocados, eles ficam extremamente desconfortáveis quando eles vêm para cá, porque eles sabem que o lugar deles não é aqui. Eles já foram alimentados, eles já foram discipulados, eles já deram fruto aqui na igreja, ou vão dar, eles são treinados e um dia eles são enviados. Essa é a minha oração da Bethesda. Bethesda vai ser conhecida não só por uma igreja simples e bíblica e cheia do poder do Espírito, mas uma igreja que alguns vão dizer assim, ela não está só em Piracicaba, ela está em outros lugares, ela alcançou outras cidades, ela avançou, ela foi para outros lugares. Lembra daquela? Foi embora. Lembra daqueles jovens? Foi. Então a palavra de Deus diz claramente que esse cântico é para aqueles que amam a obra de Deus e vão para lugares onde não existe adoração. E a missão então vai seguindo, ela vai acompanhando essas pessoas, e pessoas então vão se convertendo pelo poder do Evangelho, e essas pessoas vão se juntando, e elas começam a adorar o Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa quando uma pessoa se dobra e diz, Tu és o Senhor da minha vida,
O Senhor transformou a minha vida. Tem gente que se converteu há pouco tempo. Você está aqui, quem sabe, há não muito tempo, o Espírito Santo fez uma obra na minha vida. Agora, não é justo, como diz aquele pastor lá naquela cidade que eu moro com você, que algumas pessoas têm a opção de escolher a igreja que vão, porque alguns lugares não tem igreja para ir. E eu quero terminar minha palavra dizendo só mais uma coisa e a gente vai para casa. É que esse cristão que ama e serve os povos, ele ouve esse cântico, ele lê esse cântico, mas ele faz desse cântico o cântico da sua vida. Apocalipse capítulo 1, verso 3, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, diz assim, mesmo livro de Apocalipse 1, 3, aquele que lê, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Você prestou atenção? Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, aquele que ouve e guarda o que nela está escrito. Sabe quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Se você tiver tempo depois de ir em casa, você vai ver que ele descreve esse Jesus como alguém semelhante ao Filho do Homem. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como a voz de muitas águas. E a palavra de Deus diz que quando João tem essa visão, ele cai aos pés de Jesus como morto. Ele diz: não tenhas medo, não tenhas medo, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Ele diz: eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Aleluia. Eu sou aquele que vive para todo sempre. A pergunta que você tem que fazer para Deus nessa noite não é simplesmente quanto tempo você vai estar aqui na igreja, quanto tempo você vai servir, quem sabe um ministério aqui na igreja. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas a pergunta mais crucial que você tem que fazer para Deus nessa noite é essa: Senhor, o que eu vou fazer para agradar o seu coração? O que eu tenho que fazer para agradar o seu coração? Quando Josué estava para entrar na terra prometida, era um homem que temia Deus, um homem de profundo temor de Deus. Ele dizia isso a Deus: o que eu tenho que fazer para agradar o teu coração? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer e você tem que fazer nessa noite. Como que eu posso cantar esse cântico, dizendo: diga meu cordeiro que foi morto, de receber a honra, a riqueza, poder, glória, força, louvor, se existem lugares onde não existe ainda adoração? Vamos orar.